Boa noite, tudo bom? Eu sou Camila Sampaio. Bem-vindo. Toda quinta-feira, às 21 horas, estou por aqui dando um recadinho sobre TVP, um bate-papo. Hoje vou continuar o tema que eu estava falando semana passada, que é a questão da influência das nossas vidas passadas sobre a nossa vida atual. Todos muito bem-vindos. Quem quiser, fica à vontade para conversar comigo, tanto pelo Face quanto aqui pelo Ustream. É só mandar o seu recadinho que eu vou responder depois, tá? Vou falar um pouquinho, né, no geral, assim, e daqui a pouco eu começo a responder as perguntas. Hoje vocês estão passeando comigo de novo. Eu estou em São José dos Campos. Minha mãe mudou para cá essa semana, então até fugi aqui das caixas de mudança, porque tá cheio de caixa ainda. Mas a cidade tá linda, tá super gostosa, cresceu muito. São José tá super bonita. Eu vim aqui pequena. Então, vamos falar sobre a influência que as nossas vidas têm sobre a gente. Como eu disse semana passada, essa parte é bem negligenciada, né? Pela teoria. Essa é minha mãe, inclusive. Essa parte é bem negligenciada pela bibliografia, né? A não ser pela bibliografia da TVP, né? Que é o que a gente chama de autoobsessão, que seria as nossas próprias vidas passadas estarem influenciando a vida atual. É muito importante e, nesses termos, todas as pessoas realmente têm essa parte para harmonizar, né? Vou explicar para vocês um pouquinho como funciona a questão da proposta encarnatória, que é a reunião que a gente faz quando a gente vai encarnar, né? Um pouquinho antes da gente encarnar. Bom, a encarnação, às vezes, ela é voluntária, né? Às vezes a gente sabe que precisa voltar e aceita e vem numa boa. E na maioria das vezes ela é em grande parte compulsória, né? Porque quando a gente está no astral, a gente tem noção do quanto a gente precisa voltar, a gente tem noção dos erros que a gente já cometeu, mas a gente não quer sair de lá, porque tá bom, né? Isso quando a gente está em alguma colônia, obviamente, né? Nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Mas mesmo quando a gente não está em colônia, quando está no umbral, quando está vagando, normalmente a pessoa ainda está presa num estado, né, de vingança, de querer fazer mal para alguém. Então dificilmente ela aceita reencarnar, né? Tem que ser uma coisa meio no tranco, né? Quando é feita, mesmo que seja compulsório, é feita uma reunião antes e é explicado para a pessoa por que ela precisa reencarnar, né? O que ela precisa vir trabalhar, quem ela vai encontrar, qual vai ser a linha geral da vida dela, né? Que tipo de coisa ela vai vir fazer, se vai casar, se vai ter filhos, essa parte geral, né? E óbvio que essa programação está aberta também a improvisos, né? Principalmente a parte que envolve outras pessoas, porque quando a gente encarna a gente pode desviar disso, né? E muitas vezes o papel da TVP é ajudar a pessoa a voltar para o trilho, né? Voltar para o que ela deveria estar fazendo. Pois bem, quando é feita essa reunião, né, também é feito todo um trabalho com as nossas vidas passadas, né, para saber quais vidas ainda têm pendências, né, em quais vidas a gente ainda não resolveu tudo o que tinha que resolver, e quais vidas vão aflorar na nossa vida atual e quando, né, em que ritmo isso vai acontecer. Né? Essa parte costuma funcionar mais ou menos como uma reunião de condomínio, né? Tem lá um bando de vida e vai sendo resolvido, né, quais delas precisam aflorar, quais delas já estão bem, né? Óbvio que todos nós também temos vidas boas, né, onde nada de ruim aconteceu, que são as nossas vidas de suporte, né? São as nossas vidas que estão ajudando a gente. Em maior ou menor grau, todo mundo tem alguma vida assim, nem que seja a vida que não aconteceu nada, né? Não ganhou nem perdeu, pelo menos ficou tudo bem. Nesse caso, vai variar muito o grau do quanto a pessoa precisa de ajuda, né? Tem pessoas que vêm com um número alto de vidas aflorado, que são as pessoas que já vão ter uma doença, um sintoma mais grave, né, que vai aparecendo no decorrer da vida. E tem as pessoas que vêm com algo mais pontual, né, que nem sempre é um número elevado de vidas, é um departamento da vida dela que vai precisar do desenvolvimento espiritual dela.
Normalmente isso acontece dentro de 5 esferas. Esfera social, né? Então, a pessoa que tem dificuldade de fazer amigos, né? Que é mais introspectiva, que pode ter até uma fobia social, né? Então, questões nessa parte, né? Esfera familiar, que aí estaria ligado a pai, mãe, irmãos, ao núcleo familiar em geral, né? Então, trazer resgates nessa parte, com algum ou com todos, né? Como a maioria tem. Esfera profissional, que aí é uma parte que vai aflorar com a pessoa mais velha, né? Na hora de trabalhar. Né? Muitas pessoas vão bem até aí, chega aí, trava tudo. Né? E muitas pessoas, ao contrário, têm a parte profissional muito bem desenvolvida, são líderes, são pessoas que se destacam, né, no seu trabalho, justamente porque elas precisam aproveitar bem essa liderança. Né? Elas vêm com o papel de líder porque elas têm que puxar todo mundo junto e têm que fazer um bom papel de liderança. Né? Bom, social, familiar, profissional, afetiva, né, que é o líder de audiência no consultório, né? Porque, na verdade, a parte afetiva, ela engloba as outras 3, né? Se a gente tem poucos amigos, a gente já vai ter dificuldade de conhecer alguém, né? Se o nosso profissional não está bem, fica difícil sair, fica difícil, né, bancar a parte social e a parte de sair, de conhecer gente nova. E familiar, a velha história de sogro, cunhado, né? Toda essa parte que muita gente tem problema. Né? Então, às vezes, o afetivo está bem, mas o familiar da pessoa com quem a gente se envolve pode gerar problemas e pode ser palco também de reencontro. Né? Muitas pessoas já estão meio programadas para reencontrar esse genro, esse sogro e tal, e se resolver aí. Né? E, por fim, a parte espiritual. Né? Tem pessoas que podem ir bem nas outras 4 partes e tem questões com a parte espiritual. Então, problemas de fé, problemas de não acreditar na espiritualidade, ou vem com a mediunidade já aflorada, né? Com a missão de trabalhar. Né? Inclusive, é muito comum as outras 4 esferas travarem para a pessoa buscar a parte espiritual. Né? Porque, infelizmente, no grau que a gente está, dificilmente as pessoas procuram a espiritualidade por opção. Né? A maioria vai quando está com problemas. Né? Mas, muitas vezes, os problemas vêm para colocar a gente em contato com os nossos mentores, com um grupo bom. Né? Até vem um problema, mas traz a solução junto. Né? Que é a maravilha de poder trabalhar a nossa espiritualidade. E, claro, espiritualidade, estou falando de todas as religiões, não só espírito umbandista, né? Budista, católico, evangélico, todo mundo. Como eu sempre falo, eu tenho uma postura ramatiziana, eu tenho uma postura universalista, né? De entender que todas as religiões levam ao mesmo caminho. Né? Então, na proposta encarnatória, isso tudo, né, é conversado. Essas 5 esferas, como que vai ser o reencontro com as pessoas e como vai ser esse afloramento das vidas. Né? E o nosso mentor individual é designado e fica lá só monitorando a situação. Né? Às vezes desesperados. Né? Dependendo da situação, eles passam muito aperto também, porque eles não podem intervir tanto, né? Dependendo sempre das nossas escolhas, do nosso famoso livre-arbítrio. Pois bem, então, normalmente, o pessoal chega para mim no consultório, a gente esquece de fazer o preventivo, né? Então, normalmente, o pessoal chega para mim no consultório com tudo aflorado, né? Uma zona, né? Aquela reunião de condomínio lá da proposta encarnatória, todo mundo brigando, né? Então, nesse sentido, demora um certo tempo, né, para a gente colocar os pingos nos is e acalmar todo mundo. Né? Sempre falo que a terapia leva de 4 a 9 meses e depende muito de quantas vidas a gente vai trabalhar, né, de como está a situação. Porque, pensando nesse exemplo da reunião de condomínio, é como se a gente fosse o síndico. Né? A ponta encarnada, a pessoa encarnada, ela tem a chefia, né, sobre essas vidas passadas, só que muitas vezes as vidas passadas são muito mais inteligentes e mais manipuladoras, mais ardilosas do que a gente. Né? Então elas acabam meio tomando à frente, né, quando a gente deixa, quando a gente não está atento para esse processo. Como se fosse um obsessor, né, só que é uma auto-obsessão, é a gente mesmo se obsediando. Né? Eu estava agora conversando no shopping com a minha tia, e ela está fazendo um trabalho, né, uma harmonização,
E nessa harmonização ela viu ela mesma desdobrar e falar com ela mesma na harmonização, né? Ela perguntou, nossa, mas como? Né? Como assim eu desdobrar e falar comigo mesma? Isso seria o que a gente chama de subpersonalidade, né? Seria uma divisão da vida atual, né? Então, quando a gente está tendo muitos problemas, muitas angústias, muitas questões, né? É comum ter um lado nosso que sabe o que fazer, né? O nosso eu superior, por assim dizer. E esse lado nosso que sabe o que fazer, que está lá conectado, vem às vezes dar bronca na gente. A criatura acorda, né? E também pode ter um outro lado nosso crítico, que está lá vendo a solução e fala, não quero fazer isso, né? Isso aí não é para mim, né? Então, essas brigas, né? Essa parte é mais fácil a gente pensar, né? Só que as vidas passadas fazem a mesma coisa, né? A gente pode ter uma vida no século XVIII que tem uma opinião, uma vida medieval que tem outra opinião, uma vida em 15 a.C. que tem outra opinião, né? E todo mundo lá buzinando na nossa cabeça, né? É essa a ideia. A Adriana tem uma perguntinha aqui para mim, deixa eu dar uma olhada. A Adriana tá falando que eu e o Hugo formamos um casal lindo, muito obrigada. Como a TVP pode curar o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Bom, o TOC é um bom exemplo de autoobsessão. Normalmente o TOC está ligado a situações de morte na vida passada, né? Como se a pessoa tivesse travada ali na morte, né? Ela não vai nem para frente nem para trás, ela está empacada, né? Nesse sentido, a TVP vai ajudar ela a discernir que situações são essas, drenar, ou seja, pôr para fora toda a energia que está presa por ali, né, limpar isso de uma forma que aquela energia saia, né, que o corpo ponha para fora mesmo, e ressignificar, né, aquela vida passada e entender que hoje ela não precisa mais repetir aquele comportamento. Eu dei um exemplo uma vez, não lembro em qual das palestras, mas teve uma pessoa que eu tratei com toque, que ela tinha o toque de tá tocando sempre na mão, né? Ela pegava na mão e ficava tocando, uma coisa meio como se ela estivesse se autoadulando, né? Eu fiz baixinho, agora deu pra ver, fiz baixinho, mas agora deu pra ver. Esse comportamento a gente foi buscar de onde vinha. Ela simplesmente estava envolvida numa batalha, onde ela era o líder da batalha, né? E ela tinha decepado a mão de muitas pessoas nessa batalha, né? Então era como se esse povo todo tivesse pedindo ajuda para ela, quero minha mão, né? Pedindo a mão de volta. Quando a gente devolveu, né, na TVP é possível a gente trabalhar com cromoterapia e os espíritos envolvidos, as vidas passadas envolvidas, sentirem, né, a parte do corpo que falta ser refeita, né, principalmente com luz verde. Quando a gente devolveu tudo isso, entre outras questões que a gente tratou dela, emocional e tal, o toque dela passou, né? E ela estava tratando isso há muito tempo já, né, com medicamento, com tudo, não tinha resultado. E foram 5 sessões de regressão e ela teve 100% de cura, né? Foi bem legal. Quando é uma doença física que já está no corpo físico, eu sempre falo que a gente não sabe quanto vai ser a melhora, né? Ela pode ser total, pode ser parcial e pode não acontecer, né? Porque já está no corpo, né? É uma energia que já desceu para o corpo físico, né? No caso dela, teve 100%, e no caso de todas, eu tratei até hoje 10 pessoas com toque, porque é raro, né, uma pessoa com toque procurar TVP, infelizmente, né? Seria ótimo que, inclusive fica aqui o meu depoimento falando isso como clínica, né, para as pessoas buscarem, né, porque tem uma eficácia muito alta. Todos os 10 que eu tratei tiveram 100%, né, e é lindo, né, ver a pessoa conseguir sair disso. Um deles, inclusive, foi um menininho de 9 anos, né, e o toque dele era tocar a mão da mãe, né, ele pedia para a mãe tocar ele. E esse menino, ele era médium, né, e ele estava desdobrando muito, né, ele estava saindo do corpo, né, e ele ficava morrendo de medo,
né? Então, por isso que ele pedia para a mãe tocar. Então, quando foi harmonizada nessa parte, quando ele entendeu melhor, né, como que funcionava isso e conseguiu ficar com a espiritualidade dele mais harmonizada, e todas as vidas passadas que estavam afloradas, no caso desse menino foram 20 vidas, mesmo ele pequenininho, ele resolveu também. E ele tinha tentativas de suicídio, era um caso bem triste, né, bem pesado, mas ele ficou bem. Né? Então, recomendo para quem tem toque, para quem conhece gente com toque, fazer TVP ajuda muito. A Adriana está falando que ela trabalha com pessoas obesas e a obesidade também pode ser melhorada com a TVP, assim como a compulsão por comida. Você já teve pacientes obesos que melhoraram com a TVP? Então, é possível sim a pessoa melhorar, tá? Mas a TVP vai estar tratando só a parte de passado, né? Então vai estar tratando o que faz a pessoa ter a compulsão, né? A energia que leva ela a ter a compulsão. Toda a parte comportamental, né, de alimentação, de exercício físico, ela vai ter que correr atrás na vida atual, né? Já tratei várias pessoas assim que melhoraram bastante com obesidade, né? Eu mesma estava a caminho de obesidade, hoje em dia eu sou só gordinha, né? Graças à TVP, porque eu tinha vidas que eu morri de fome, que eu morri me recusando a comer, né? Então trazia bastante energia nesse sentido, né? Mas pode ajudar sim, pode ajudar bastante os obesos, né? A Soraya está falando, oi Soraya, tudo bom? Está falando que ela me encontrou quando eu estava pesquisando sobre vidas passadas e ela tem uma enorme necessidade, um certo medo de saber mais sobre esse assunto. Lembranças e saudade que povoam minha vida desde criança. Tá. Muitas pessoas têm esse medo, né, de fazer TVP, de buscar essa parte, né, mais ligada à espiritualidade e tudo mais. É comum, né? Quando a gente está lidando com algo que a gente não domina, que a gente não conhece direito, é normal a gente ter medo, a gente ficar meio receoso, faz parte. Mas o que eu sempre falo vale a pena enfrentar esse medo e transformar esse medo em ação, né? Porque apesar de ser um pouco assustador no começo, depois a gente vai vendo que é super natural, né? Que no consultório não acontece nada demais. A gente só vai estar focando a atenção, buscando essas informações e através dessa busca a gente consegue cura para muitas coisas legais, não só físicas quanto emocionais e até um autoconhecimento e uma visão mais profunda da vida. Eu sempre falo que quando a gente faz TVP, a gente tem uma conexão tão grande com o lado espiritual que a gente vê coisas com outras óticas, né? Quando eu fiz, eu tinha muita questão afetiva, né? Tinha muito carência, né? Por relacionamentos que não deram certo. E eu fui tendo mais paciência para chegar a pessoa certa, o Hugo, né? E também fui vendo que tá, tudo bem, eu sofria e tudo mais, mas aquilo era tão pequeno, né? Perto da eternidade, perto de coisas maiores, perto de ajudar as pessoas, perto de trabalhar a minha espiritualidade, que acabava tirando um pouco o foco do meu eu, né? Do umbigo, né? E colocando foco para os outros, né? E isso é muito legal. Tanto que aí eu busquei trabalho espiritual, trabalho voluntário, atender as pessoas, ajudar as pessoas, que é o maior presente que eu tenho na minha vida, né? O Hugo é um grande companheiro, mas nós dois buscamos isso, né? Nós dois buscamos estar juntos, sermos felizes juntos, mas fazermos o bem por mais gente, não só pela gente, né? Deixa eu só dar um intervalinho do YouTube aqui, eu já volto.